Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite para você que entrou. Leandro de Paula Barbosa, boa noite. Eu resolvi, fazer essa live agora. Essa live surpresa, porque eu quero conversar aqui sobre um assunto muito importante. Muito, muito, muito importante mesmo, e que eu tenho percebido que tem afetado muito os nossos dias, E aí eu quero estar conversando. Hoje até pus esse efeito especial aqui do Instagram, até para ajudar um pouco, que eu quero conversar sobre a ansiedade, sobre jovens e adolescentes que têm se perdido, no meio da ansiedade, no meio do medo, no meio de situações muito difíceis que eles não conseguem lidar, que eles não conseguem superar sozinhos, adolescentes e jovens que têm se perdido no meio dessa ansiedade toda que o sistema tem gerado, Boa noite, Keren. Glória a Deus pela sua vida. Que saudades. Que bom que você entrou, Keren. Eu tô falando aqui sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico, sobre medos, sobre jovens e adolescentes que tentam dificultar, descontar a ansiedade, o medo em seus corpos, em seus corpos mesmo. Adolescentes que se mutilam, que se cortam, que bebem remédios, que descontam em si, a crise de ansiedade, o medo, a síndrome do pânico, a depressão, que muitas vezes as pessoas têm interpretado como drama, como algo da cabeça deles, como algo que eles querem chamar atenção. E eu tô vendo uma geração que tem se afundado cada vez mais em ansiedade, cada vez mais no medo, cada vez mais se sentem sozinhos, se sentem incompreendidos. Então, não sei se é assim um meio, em que a gente tem vivido, onde eu tenho lidado muito com adolescentes que têm enfrentado esse cenário, de depressão, de síndrome do pânico, de medo, de insegurança, de falta de atenção, de falta de afeto. Então, você que entrou, boa noite, Aline. Glória a Deus, querida, pela sua vida. Que bom que você está aqui. E você sabe que tem pessoas, tem adolescentes e jovens que têm enfrentado esse cenário que eu tenho acabado de falar. Manda essa live para eles, manda
sabe? Para que eles assistam, eu vou deixar salvo aqui, para que atinja o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho sentido esse encargo da parte do Senhor, né? De gastar tempo, né? Aconselhando jovens, aconselhando adolescentes a superar essa fase, né? De ansiedade, de medo, de pânico, sabe? De adolescentes e jovens que têm se cortado, que têm se mutilado, que têm descontado as emoções ocultas no corpo mesmo, sabe? E isso é uma realidade hoje, realmente querem. É algo que a gente tem lidado muito, né? Muito mesmo. Boa noite, Pamela. Aí, ó, temos uma psicóloga na área que pode até falar também, né, a respeito disso. Boa noite, Juliana Santos. Que bom que você entrou. Então, eu tenho sentido esse encargo, né? Hoje à tarde eu passei a tarde toda conversando com vários adolescentes que têm vivenciado essa cena, né? Esse cenário tem sido algo muito comum, tem sido algo muito normal nesses dias, né? Mas a gente não pode aceitar isso e achar que isso é normal. A gente não pode se conformar com esse cenário. E eu quero que você que está assistindo a live me ajude a mandar para o máximo de pessoas possíveis que você sabe que tem enfrentado essa ansiedade, esse medo, essa síndrome do pânico, pessoas que têm enfrentado depressão, principalmente jovens e adolescentes que não se encontram num cenário legal. Boa noite, amor, que bênção que você entrou. Edson, meu marido, glória a Deus pela sua vida. Boa noite, Thalita Rondelli, quanto tempo, Deus te abençoe. Então, são pessoas que têm enfrentado essa síndrome do pânico, né? Essa depressão, essa ansiedade que tem, assim, contaminado, né? A nossa geração, tem sido algo que tem roubado, né, a paz, roubado a alegria de viver realmente, né? Então, assim, nós temos cenários muito graves, né, que precisa ali de medicamentos, que precisa ali de realmente um acompanhamento clínico, e nós temos também jovens e adolescentes que têm enfrentado ansiedades por não dar conta de desabafar, por não dar conta de falar, né, de se expressarem, né? Então, eu tenho sentido esse encargo da parte do Senhor para ajudar esses jovens, ajudar esses adolescentes. Boa noite, Regina, Deus te abençoe. Boa noite, Camille, Deus te abençoe. Que bom que você entrou. Me ajuda a chamar a galera aí, Camille, Regina, manda aí para várias pessoas que vocês sabem que têm enfrentado ansiedade, que têm enfrentado medo, que têm enfrentado depressão, né, ansiedade, adolescentes que têm se prejudicado fisicamente, emocionalmente, né, adolescentes que têm, assim, presenciado algo forte nessa área, né? Eu tenho sentido esse encargo da parte do Senhor. Então eu tenho vivenciado muitas situações com jovens e adolescentes que têm enfrentado essa depressão, né? Principalmente nessa época agora de pandemia, que tem que ficar mais quieto, que tem que ficar mais reservado. Então, adolescentes não tem muito o que fazer, principalmente aqueles adolescentes que são muito retraídos, que não têm tantas amizades, que têm dificuldade de fazer amizades. Então, eles sofrem muito com essa pressão, né? A pressão da ansiedade, a pressão de lidar com pressões internas que não tem com quem falar, porque eles têm medo de as pessoas criticarem deles não serem compreendidos, deles não serem aceitos. Hoje, jovem e adolescente
tem muito isso, sabe? Essa necessidade de aceitação num grupo, num sistema, num grupo de pessoas, e isso tem, tem assim arrebentado com as emoções deles, né? E a gente não pode se conformar com isso. Então a Keren falou uma pergunta aqui, você diz que isso tem sido hoje normal. E por que você acha que isso está acontecendo? Por vários motivos, Keren. Eu acho que isso está acontecendo hoje porque, infelizmente, nós temos aquela geração que está assim, ó. Todo mundo hoje sofre de ansiedade, né? Todo mundo sofre, todo mundo passa por isso. Isso não é só questão de jovem e adolescente, é todo mundo. Tá, todo mundo sofre isso, mas uns são abertos à ajuda, outros não. Uns são abertos à ajuda espiritual, à ajuda física, à ajuda mental, outros não, né? Uns são abertos a questões do diálogo, do psicólogo, outros não. Ou uns aceitam ajuda espiritual, outros não. Então a gente tem se deparado com uma geração que tem se conformado com a realidade, porque todo mundo passa. Mas nós não podemos conformar com a realidade, né? E eu não estou falando aqui de religião, né? Eu sou cristã, quem não sabe, eu sou cristã, sou líder de jovens e adolescentes em Santana do Jacaré, mas a questão não é nem religião, a questão é a fé em Deus, sabe? Então, muitos aceitam a ajuda espiritual, outros não acreditam. Outros aceitam a psicologia, outros não aceitam. Mas o que eu creio de verdade é que, assim, não há impossíveis para Deus e não há impossíveis para aquele que crê que Ele pode te tirar da depressão, que Ele pode te curar da ansiedade, que Ele pode te curar da mutilação, que Ele pode te curar da síndrome do pânico, sabe? Hoje a gente não pode se conformar com esse cenário, né? A gente não pode se conformar com aquela questão assim, todo mundo tem, então é normal. Não é normal. Não é normal conviver com depressão, não é normal aceitar e conviver diariamente com síndrome do pânico, não é normal se mutilar, não é normal, sabe? A gente não pode se conformar com isso. A gente tem que ser uma geração de inconformados, de procurar ajuda psicológica, ajuda espiritual, sabe? Tem vários profissionais que podem nos ajudar nessa área. Então, hoje eu tomei a decisão de abrir o meu Instagram, né, para jovem e adolescente que sofre isso, depressão, né, síndrome do pânico, que se mutilam. Mayra, mas por que você abriu? Porque na adolescência eu passei por isso. Então eu creio que quando a gente passa por isso e passa daquela fase, né, tendo vitória, a gente tem autoridade para falar. Então eu passei por isso, eu passei por depressão, eu passei por pânicos na adolescência, eu passei por mutilações na adolescência. Então eu superei, porque Jesus me alcançou, o amor de Jesus me alcançou, e hoje eu cuido de adolescentes que passam por isso, justamente porque eu venci, justamente porque o Senhor me deu graça, né? Ele me arrancou desse cenário. Então hoje eu cuido de adolescentes que passam a mesma coisa, justamente porque eu tenho autoridade nessa área por ter vencido por Jesus. Jesus me alcançou, Jesus me deu a chance de começar outra vez, né? O amor dele curou a minha depressão, curou a síndrome do pânico, curou a ansiedade e vai curar você também. Então, eu vou deixar essa live salva hoje e nos comentários eu vou deixar o meu número pessoal do WhatsApp. E você que deseja conversar, né, que deseja desabafar, que deseja
saber mais como que eu venci essas fases da minha vida de síndrome do pânico, de depressão, de ansiedade, de mutilação na adolescência, ou se você sabe, né, que tem jovens e adolescentes que você conhece, que tem passado por isso, eu te dou total liberdade de passar meu WhatsApp para eles, passar o contato, passar o Instagram. Eu vou deixar aqui também salvo o Instagram do Aviva Jovem, que é um culto de jovens e adolescentes, onde eu sou líder também, junto com o meu esposo, lá em Santana do Jacaré, onde nós temos feito um trabalho maravilhoso com os jovens e adolescentes de lá. E eu creio, sabe, de verdade, que o Senhor tem gerado essa inconformação no meu coração para alcançar outros jovens, para alcançar outros adolescentes e mostrar que é possível vencer a depressão, que é possível vencer a síndrome do pânico, que é possível vencer a mutilação, que você não precisa ir por esse caminho, que tem como vencer de outra forma. Então, eu ia começar a contar agora sobre isso, né? Eu estava de 14 para 15 anos quando aconteceu isso, né? Eu vou contar agora, e o pessoal tá pedindo para eu contar, eu vou contar agora. Hoje eu tô com 33 anos, mas quando aconteceu isso comigo, eu tinha de 14 para 15 anos. Então eu sou filha única, né? Eu não tenho irmãos. E aí, nessa fase de 14 para 15 anos, os meus pais passaram, né, por um processo de separação. E aí eu não recebi esse processo de separação muito bem, como eu creio que a maioria dos filhos não recebem, né, principalmente na adolescência. Na adolescência é algo assim, muito sério, né? Então, nessa fase do processo de separação deles, eu não recebi muito bem. Então, veio sobre mim um senso de culpa muito grande. Eu achava que a culpa era minha, de tudo que eles estavam passando, porque eu achava que se eu não tivesse nascido, eles não teriam passado aquilo, eles poderiam ter vivido a vida deles, né? Eles poderiam ter tido outros caminhos, né? E não precisariam estar juntos e passando aquilo. Então eu coloquei na minha cabeça, né, na adolescência, que a culpa era minha, entendeu? Deles estarem passando por aquele processo. E eles passaram. E aí depois, logo após isso, eu perdi um tio no dia do meu aniversário, vítima de AIDS. E aí todos me ligando, né, para me dar os parabéns. E aí eu tava atendendo toda chamada de telefone na minha casa, porque eu achava que por ser meu aniversário todos iriam me dar os parabéns. E aí eu recebi a notícia que ele tinha falecido, e foi no dia do meu aniversário. Então assim, era um tio que eu amava muito, né? Então acaba que isso gerou mais impacto na minha vida ainda, né? Então nesse processo eu tive um namoro também muito conturbado. E nessa fase da adolescência é uma fase onde os sentimentos do adolescente estão muito aflorados, né? Então na mesma hora que ele tá muito bem, uma hora também assim, na mesma hora ele tá muito mal. Então o pico de emoção vai lá em cima e na mesma hora desce. Então nessa fase eu tive um namoro muito conturbado, onde teve idas e vindas, né, várias vezes. No começo os meus pais aceitaram, depois não, né, porque a pessoa tinha assim um ciúme possessivo e estava me sufocando, e eu não observava isso, né? Eu achava normal do jeito que ele era. Eu achava que é porque ele me amava muito, que adolescente tem uma necessidade de saber que ele é amado, que ele faz falta, sabe? Então, assim, como eu tinha muita falta, né, da presença paterna, como eu sentia muita falta
da presença do meu pai na minha adolescência, então eu era muito carente de afeto, né? Eu era muito carente de afeto mesmo. Então eu achava que aquela atitude possessiva dele é porque ele me amava, é porque ele queria estar comigo a todo custo. Então aquilo me trazia conforto pela minha carência, né? Pelo meu trauma naquela área. Então eu não via como sufoco, eu não via como perigo para mim, eu via como suprimento, né? Que eu tinha esse vazio. Então, quando juntava muita coisa na minha cabeça na adolescência, eu me lembro que essa questão da separação dos meus pais na adolescência veio. Então, quando eles discutiam, né? Quando tinha algo do tipo, e quando eu tinha terminado com essa pessoa que eu estava namorando, me veio uma dor muito forte na alma, sabe? Eu chorava dia e noite. Por isso que hoje creio eu que entendo os adolescentes que passam por isso, né? De verdade nessa área. Então me vinha muita dor que me dava falta de ar, sabe? Me dava muita falta de ar e eu ficava ofegante. E aí depois eu fui descobrir que isso era crise de ansiedade que me dava, né? Então me dava muita crise de ansiedade e eu queria acabar com aquela dor, e eu queria acabar com aquela falta falta de ar, e eu não sabia como acabar com aquilo. E então eu não podia ver nenhum instrumento pontiagudo ou alguma coisa que eu me cortava, porque eu achava que todo adolescente que tem muita dor, muita crise, ele acha que ele cortando ele, né? Ele acha que ele se mutilando, a dor da mutilação vai ser maior do que a dor na alma dele. Isso é uma mentira, né? Que infelizmente o inimigo gera no adolescente, na situação, e leva ele a acreditar que aquilo é verdade, e não é verdade, né? Então acaba que eu fazia vários cortes na minha mão, vários cortes no meu braço. Por quê? Porque eu queria acabar com a dor que estava na minha alma, né? Eu queria acabar com aquela crise de ansiedade que me dava. Então eu apertava a faca, eu apertava o travesseiro, eu apertava vários instrumentos, eu me machucava porque eu achava ali, eu tinha 14 para 15, eu achava que a dor da mutilação ia ser maior do que a dor da minha alma, né? A dor que eu tava sentindo. E aí, como que eu fiz? E eu escondia isso, sabe? Eu vivia de blusas de frio. Eu andava, assim, o sol, né, rachando de quente, lua de sol, e eu vivia de blusa de frio. Todo mundo achava que eu tava doente, né? E de fato eu estava doente, mas era da alma, né? Eu estava doente da alma. Então, por isso que hoje eu entendo, né, os adolescentes que têm muita crise de ansiedade, que têm síndrome do pânico, que têm depressão, porque eu passei por tudo isso. Então eu escondia os meus cortes na adolescência, eu escondia dos meus pais, eu escondia das autoridades da minha vida, eu escondi de todo mundo, sabe por quê? Respondendo a sua pergunta aí, Kelly, depois que você cortava, o que você sentia? Eu sentia vergonha, eu sentia medo, eu sentia pavor, eu sentia mais dor ainda, porque eu não queria fazer aquilo. Mas o meu desespero era tão grande, o meu desespero e a minha vontade de acabar com aquela dor da minha alma era tão grande que eu fazia aquilo na tentativa de acabar com a dor, né? E aí, logo quando eu parava de me cortar, vinha a culpa, vinha a vergonha, vinha o desespero, vinha o medo de ser julgado,
vinha a vontade de sair correndo, de se esconder. Então, assim, vinha vários sentimentos. Então, eu vivi de blusa de frio. Todo mundo que tentava tirar minha blusa, eu saía correndo. Então, acabava que eu me isolava por isso, né? Por isso que, assim, hoje, os pais têm uma responsabilidade muito grande com os adolescentes, pré-adolescentes, né? Essa fase aí de criança para pré-adolescente e adolescente para fase adulta. Pais, por favor, conversem com seus filhos. Conversem com os seus filhos. Participem da vida deles. De verdade, sabe? Eu amo aquele versículo aonde o Senhor fala, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for mais velha, não se desviará dele. Então, é no caminho, né? O versículo fala no caminho e não o caminho. A criança não pode ir sozinha, né? O pai e a mãe precisam estar junto no caminho, vivenciando as coisas. Então, assim, quando isso me acontecia, eu ficava muito mal. Eu ficava muito mal porque eu não pedia ajuda por vergonha, por culpa. Eu não pedia ajuda porque eu tinha muita aquela questão de não ser compreendido. A pessoa vai me julgar, a pessoa não vai me entender, eu vou ficar pior do que eu tava. Então eu era muito fechada. E é incrível, sabe por quê? Porque hoje eu cuido de adolescentes exatamente assim, fechados, né? E aí, o que acontecia? Quando eu era, assim, pega no pulo, né? Como muitos adolescentes falam hoje, nossa, minha mãe me pegou no pulo. Uma vez minha mãe me pegou no pulo, sabe? Respondendo a sua pergunta, uma vez eu tava ajudando ela a fazer janta, e aí eu lembro direitinho, a gente tava fazendo batata. E aí a minha mãe precisou de ir no mercado. E aí, enquanto ela foi no mercado, eu fiquei adiantando a janta para ela. E eu tava cortando batata. E aí, nessa época, eu gostava muito de ouvir uma banda de rock. Que, assim, né, gente? Pessoas, assim, que sofrem muito com isso, gostam de ouvir música pauleira, né? Igual eles falam, assim, muito agitada, muito, assim, de adrenalina mesmo. Então eu tava ouvindo uma banda assim, e aí eu tava ouvindo a música e eu tava fatiando a batata enquanto ela foi no mercado. Gente, assim, eu sumi, entendeu? Eu não sei como que aconteceu. Eu só sei que na hora que a minha mãe voltou, que ela me falou, que ela me gritou, Mayra! E aí eu acordei, eu assustei, que eu olhei a minha mão tava toda fatiada. E tava minando sangue, assim, ó. E eu não vi eu fazendo aquilo. Eu não vi. Então, o que que acontece? A música, ela tem um poder muito grande de entrar na alma da gente, né? De entrar ali no subconsciente da gente. A música, como se diz o pastor Lucinho, né? Ela prepara um ambiente. Então, aquela música que eu estava ouvindo, eu não tinha consciência daquilo, mas aquela música, o vocalista daquela música era depressivo. Então, tudo que ele fazia, as músicas que ele compunha, né, que ele tocava, era com sentimentos de depressão. E eu estava depressiva. Então, é o que a Bíblia fala, né? Um abismo chama outro abismo. Então, a minha mãe me pegou um dia naquilo, né? E ela viu a minha mão toda fatiada e minando sangue. Foi aonde ela me confrontou. O que você tá fazendo, Mayra? E foi aonde ela me, vamos dizer assim, me obrigou
a mostrar os meus cortes. E foi aonde ela viu, né, os meus braços cortados, as crises de ansiedade que eu dava. Então a minha mãe assustou muito porque ela não sabia, né? Eu escondia por medo de ser julgada, por medo de ser condenada, por medo de ser mal compreendida. Então assim, eu tinha 15 anos, né? De 15 para 16 anos. Então, como que eu procurei ajuda? Quando minha mãe descobriu, ela ficou muito desesperada. E aí ela falou com o meu pai, né? E aí ele começou a conversar muito comigo, conversou, né? Você explicou a situação, ficou mais perto de mim, no caso, né? E aí, assim, como a minha carência era paterna, né? Era a questão da separação deles que tinha me causado isso na adolescência. Eu fui melhorando, né? Eu fui melhorando, eu fui vendo as coisas de uma outra forma. Por isso que eu falo muito com os pais dos adolescentes hoje, que eu cuido, que o Senhor me deu a graça de aconselhar. Pais, sejam presentes na vida dos seus filhos, gastem tempo com eles, sabe? Gasta tempo ouvindo eles, conversando com eles, fazendo perguntas para eles, sabe? Mas gasta tempo mesmo. Porque adolescente, por mais assim que eles não deixem os pais participar, acham que os pais estão invadindo certas áreas da vida deles, principalmente o quarto, né? Que adolescente gosta muito de ficar no quarto, mas eles sentem falta disso quando o pai senta com eles e pergunta como eles estão, sem o celular na mão, sabe? Quando o adolescente, o jovem, percebe que a atenção do pai ali tá só para ele, que o pai parou tudo ali para ouvir ele, sabe? Para ser participativo na vida dele. Então isso faz toda a diferença, né? Toda mesmo. Então, nossa, os pais são cruciais, assim, são essenciais na vida dos filhos, de participarem mesmo. Então, aí o meu pai começou a conversar mais comigo e eu fui melhorando, né? Fui melhorando pela presença. Pais precisam entender que adolescentes e pré-adolescentes precisam da presença deles e não dos presentes deles, né? Tem diferença. Então a maioria dos pais às vezes fala assim: nossa, mas eu dou tudo para ele, não falta nada para ele. Ok, mas falta a sua presença. Adolescente e jovem precisa da presença dos pais, não dos presentes. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar, porque às vezes o que a gente mais ouve dos pais é o quê? Eu dou tudo para ele, ele é um mal agradecido, não falta nada para ele, eu nunca tive nada do que ele tem hoje. Mas às vezes o que ele quer é a sua presença e não os seus presentes. É diferente, né? Então, assim, quando eu venci isso, a ansiedade, essas crises de ansiedade, eu queria justamente a presença e não os presentes, né? Eu acho que os pais não sabem assim, o significado, a intensidade que é a presença deles na vida dos adolescentes e dos jovens. Então, às vezes é complicado, o adolescente passa por fases muito difíceis, né? Porque a transição da adolescência para a fase adulta já é complicado. Ainda quando tem ansiedade no meio, síndrome do pânico, né? Quando tem essas doenças emocionais, complica mais ainda. Então, por que eu tô dando meu testemunho aqui? De como eu venci isso. Porque hoje eu ajudo adolescentes que passam por isso, né? Então, assim,
a raiz de tudo que aconteceu comigo, eu vi que desencadeou num trauma da separação dos meus pais, né? O desencadeamento foi aí. Então, depois a gente foi solucionando as outras coisas. Claro que assim, com o passar do tempo, né? Depois eu fui crescendo, amadurecendo. Depois Jesus me alcançou, o amor do Senhor me alcançou, me curou. Hoje, nossa, assim, deu super certo com os meus pais. Nada contra eles, né? Já passou, já perdoei. Mas assim, foram marcas que ficaram na minha adolescência que me serviram de testemunho para que eu pudesse entender os adolescentes que eu cuido hoje, né? Para que eu pudesse ser ali canal na vida deles hoje, né? De mostrar para eles que é possível sair disso, é possível sair da mutilação, é possível sair do medo, sabe? É possível sair da crise de ansiedade. Então, a maioria, Keren, igual você está digitando aí, a maioria não sabe a raiz, a maioria não sabe da onde começou, a maioria não sabe como que surgiu, simplesmente aconteceu. E quando eles viram, já estava lá, no meio daquilo. Então, isso é muito sério. Muito sério, gente. Isso é muito, muito sério. Muito sério. Então, é por isso que a partir de hoje eu decidi abrir o meu Instagram, sabe? Pro público dos adolescentes, dos jovens que têm se mutilado, que têm tido crises de ansiedade, nossa, assim, que está sendo escravizado, sabe? Pela síndrome do pânico, que está sendo escravizado por depressão. Porque a maioria dos adolescentes, principalmente nessa geração, tem... Qual é a justificativa deles? Ninguém me entende. Essa é a justificativa deles. Eles vão me julgar. Por isso que eu não falo, porque todo mundo acha que é drama. Então eu prefiro resolver sozinho. É isso que a gente ouve, né? Então assim, não tô falando que eu vou salvar o mundo, até porque nem tenho poder para isso, né? Quem tem poder para isso é Jesus. Mas eu quero mostrar o caminho. Eu quero estar com eles no caminho. Eu quero ajudar os pais a acessar o coração dos filhos, né? Eu quero ser um canal do Senhor para cumprir aquele versículo de converter o coração dos pais aos filhos e de converter o coração dos filhos aos pais. Sabe? Eu quero ser essa ponte. Que o Senhor me dê graça, né? Para que isso aconteça. E eu quero ser canal do Senhor. Deus tem me incomodado muito com isso. Sabe por quê? Gente, porque família é uma coisa muito séria. Família é a manifestação da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Senhor tem me incomodado muito, sabe? Hoje eu passei assim a minha tarde toda conversando com adolescentes que têm sofrido muito com ansiedade, com mutilação, com síndrome do pânico, com depressão e que não tem coragem de falar, não tem coragem de pedir ajuda, não tem coragem de se manifestar porque não são compreendidos, são julgados, sabe? Que é drama, que é coisa da cabeça deles. Alguns pais não são abertos, né, assim, à psicologia, não aceita que o filho precisa de psicólogo. Então são várias questões que, infelizmente, têm dificultado para os adolescentes e para os jovens, né? A maioria às vezes acha que é rebeldia e não é. É doença, que tem que ser tratado com psicólogo, com psiquiatra, que tem que ser acompanhado de perto. Então, se você sabe de adolescentes, de jovens que têm tido esse cenário, manda essa live para ele,
sabe? Manda o meu WhatsApp para ele, sabe? Eu quero contar meu testemunho para ele, eu quero mostrar para ele que é possível sair da depressão, que é possível sair da síndrome do pânico, que é possível sair das crises de ansiedade, que é possível sair da mutilação, que é possível sair, porque eu saí, né? O mesmo Senhor que me tirou disso pode tirar eles também. E eu quero poder ajudar, porque a gente não pode se conformar com essa realidade. A gente não pode ouvir assim: ah, mas todo mundo hoje é ansioso, e achar isso normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal viver ansioso. Não é normal viver se mutilando, se cortando. Não é normal isso. Depressão não é normal. É doença que precisa de tratamento, que precisa de acompanhamento, que precisa de psicólogo, que precisa de remédio. Então tem casos que precisam de pessoais, de profissionais mentais. E é normal a gente procurar tratamento quando precisa. O que não é normal é a gente se conformar com isso, porque todo mundo tá. Não, gente, a gente não pode se conformar com isso, sabe? A gente não pode achar normal. A gente tem que procurar a solução. A solução primeiro é Jesus. Segundo, acompanhamento clínico, médico. Procurar a solução, sabe? Mas não se conformar. Não se conformar assim. Eu vejo uma geração doente, sabe? Tipo assim, se conformando com isso porque todo mundo tá assim. Não, Deus deu vida e vida em abundância. Não, a gente não pode, tipo assim, ah, mas agora os dias estão assim. Não, mas não pode conformar, não. Tem que procurar ajuda, tem que procurar solução, né? Tem que procurar, assim, fazer alguma coisa. Então, eu venci essas fases, né, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de mutilação, com a ajuda do Senhor Jesus. Primeiro, com a ajuda do Senhor Jesus. Segundo, pessoas perto de mim, sabe? Pessoas perto de mim. Se vocês veem algum adolescente, algum jovem se isolando, não deixe ele isolado. Não deixe ele isolado. Sabe por quê? Adolescente jovem que se isola, ele está correndo sério perigo. Perigo porque começa uma batalha mental terrível, terrível. E ele não pode ficar sozinho. Por quê? Porque se ele ficar sozinho, ele vai pensar mentiras, entendeu? Ele vai colocar na cabeça dele que não é amado, que ele incomoda todo mundo, que ele é um peso na vida de todo mundo, e isso é uma mentira. Então eu tô fazendo essa live hoje para alcançar os adolescentes e os jovens que têm sofrido por crises de ansiedade, por mutilação, jovens e adolescentes que se cortam, entendeu? Para tirar a dor da alma, para tirar a dor do coração, para tirar ali os traumas, para tirar ali a falta de afeto, sabe? Para tirar a carência. É para isso, é para essas pessoas que eu tô fazendo essa live hoje. Então, hoje, como eu disse, passei a tarde toda com adolescentes que têm crises de ansiedade, que se mutilam por isso. Por isso que eu abri o meu Instagram ao público agora e vou deixar meu WhatsApp pessoal ali para alcançar o máximo de adolescentes possíveis e de jovens possíveis que têm passado essa fase e não tá sabendo como sair e não tá sabendo como resolver a situação, né? Então, como eu já passei por isso na adolescência e na juventude, por experiência própria, eu garanto para você, assim como o Senhor me tirou, vai te tirar também. Porque Ele é o mesmo Deus, Ele é imutável, né? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, qual que é a minha dica?
não se isole de forma alguma. Não se isole. Não fique sozinho. Não ponha na sua cabeça que você é um peso. Não é. Não é. Então não se isole, não fique sozinho. Procure ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda para alguém que você confie. Peça ajuda para alguém. Mas não passe isso sozinho. Não abafa seus sentimentos. Tem adolescentes e jovens que abafam o sentimento, tenta esconder o máximo possível e vai juntando. Quando chega ao ponto de transbordar, faz alguma coisa, ou se mutila, se corta, ou bebe remédio, entendeu? Faz alguma coisa que já tá aqui, ó, que não tá aguentando mais. Então, assim, não precisa chegar nesse ponto. Peça ajuda antes. Fale com alguém antes, né? Não deixa na sua cabeça falar para você que você não vai ser compreendido por ninguém. Isso é mentira. Fale com alguém, por favor, né? Então, assim, todos os dias eu vou estar fazendo essa live, sabe? Falando sobre esse assunto, porque, assim, é um assunto que tem alcançado, né? Assim, a maioria das pessoas, infelizmente, muitos adolescentes e jovens têm tentado contra a própria vida por causa disso, né? Por causa de ansiedade, por causa de medo, por causa de síndrome do pânico, por causa que não se abrem, sabe? Por causa que não dá conta de falar. Fale, fale. Por favor, não passe essa fase sozinho. Você não tem que passar isso sozinho. Então, amanhã eu vou estar fazendo uma live a partir das 10 horas. E por que eu escolhi esse horário? Justamente para alcançar esse público, porque a maioria dos adolescentes que passam por isso tem insônia, eles não conseguem dormir, eles não conseguem, eles têm um sono picado, né? Então, assim, parece que trocam um dia pela noite, na verdade, né? Então, eu quero alcançar esse público. Então, se você sabe de alguém, né, de adolescente, de jovem, ou até mesmo adulto, pais que têm filhos assim, por favor, me ajude a alcançá-los, né? A partir das 10 horas eu vou estar fazendo essa live todos os dias. Eu vou me comprometer todos os dias a falar um pouco a cada dia sobre isso, sobre esses temas, sobre síndrome do pânico, sobre depressão, sobre crise de ansiedade, sobre essa fase de mutilação, sobre esses temas, o que isso causa, os transtornos que isso causa. Me ajude a alcançar o máximo de pessoas que têm sofrido por isso, ou que tem alguém próximo que sofre com isso, para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, por que eu fiz isso? Porque eu tenho lidado muito com adolescentes e jovens que têm passado exatamente por isso. Então, eu sei que tem mais pessoas, eu sei que tem. E eu quero poder ajudar, através do meu testemunho de ter vencido isso, a alcançar mais outras pessoas. Então, amanhã, a partir das 10 horas, eu vou estar fazendo essa live, né? E quinta-feira, às 6h10 da tarde, eu vou estar fazendo uma live muito especial com o meu amigo Kaique Júnior, lá no Instagram dele. E a gente vai falar sobre família disfuncional. Então, não perde não, porque vai estar tremendo, assim, vai estar muito especial, muito legal. A gente vai falar sobre vários temas. Família é o centro de tudo. Família é o centro de tudo. É a base de todas as coisas, inclusive desse tema que eu tô falando hoje. Depressão, síndrome do pânico,
crise de ansiedade. Família é o centro de todas as coisas. Então não perde essa live. Quinta-feira, às 6h10 da tarde, pelo Instagram do Kaique Júnior, vai estar lá a nossa live e a gente vai aprender muito. Ok? Então, eu abri hoje para comunicar a vocês que eu vou estar divulgando no meu Instagram a partir de hoje esses temas, e eu sei que vai alcançar milhares de jovens e adolescentes que têm enfrentado essas questões, e vocês têm toda a liberdade de mandar o meu Instagram, né, mensagens no direct, mensagens no Zap pessoal. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp pessoal para a gente conversar mais sobre esse assunto. Eu vou ter o prazer e a alegria de contar com mais detalhes o meu testemunho, de orar também por você, né? Então, assim, eu creio que vai ser uma bênção, e assim como o Senhor me alcançou, vai alcançar a sua vida e te tirar disso também, em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou orar agora por cada um que está nessa live e pelos que vão assistir, porque eu vou deixar salva, e conto com você para me ajudar a alcançar o máximo de pessoas possíveis que têm sofrido com esse mal hoje da ansiedade, da síndrome do pânico, das crises, né, de ansiedade, de mutilações. Eu quero ser um canal do Senhor para alcançar jovens e adolescentes, e eu conto com você para isso. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus. Obrigado porque eu sei que o Senhor, Pai, é Deus que alcança cada um agora, Senhor. Cada um que entrou nessa live, cada um, Senhor, que participou, cada um que vai estar ouvindo essa live, Senhor. Prepara os corações, prepara, Senhor, em nome de Jesus, as pessoas que vão, Senhor Deus, entrar em contato. Eu oro para que elas possam ser alcançadas pela sua presença agora. Eu oro para que elas possam ser alcançadas pelo seu amor. Pai, que o Senhor possa curar a ansiedade de cada um agora. Que o Senhor possa livrá-los, ó Deus, de todo mal. Que o Senhor venha livrá-los, ó Pai, de toda mutilação, de toda depressão, de toda crise de ansiedade, de todo medo, Senhor, de toda insegurança. Eu oro para que a mesma cura, Senhor, que houve na minha vida, venha ser sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu oro para que, em nome de Jesus, eles venham ser alcançados pelo seu amor, pela sua graça. Que o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, no processo de cura de cada um. E que o Senhor me faça instrumentos do Senhor, ó Pai amado, na vida de cada um, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançar o máximo de pessoas possíveis, de alcançar o máximo de jovens, de adolescentes, em nome de Jesus, de jovens, adultos, Senhor Deus, pais, ó Deus, que estão com dificuldade de entenderem seus filhos. Pai, nos ajude a alcançar, Pai, famílias que precisam da sua presença, famílias que precisam, Senhor, ó Deus, ali do toque do Senhor. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço por tudo que o Senhor é em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação de cada um, por todos que entraram, e eu conto com vocês em nome de Jesus para que vocês me ajudem a alcançar o máximo de pessoas. Amém? Que Deus possa abençoar, e eu vejo vocês quinta-feira. Nós vamos estar na live, como eu disse, com o Kaique Júnior a partir das 6h10 da tarde, mas amanhã eu vou estar fazendo a live a partir das 10 horas da noite, todos os dias. Eu vou me comprometer com vocês sobre ansiedade, síndrome do pânico, depressão, todas essas doenças, né, da alma que tem, assim, tomado a nossa geração, e nós não podemos nos conformar com isso. Então não perde, esteja também acompanhando os stories ali, que vai estar
recheado de conteúdos para vocês dessa área e eu creio que o Senhor vai alcançar a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então fique com Deus e até amanhã a gente encontra aqui, se Deus quiser. Eu creio que Ele quer e já está abençoando a sua vida, tá bom? Então até amanhã, fique com Deus, beijo!